Sí, sí, perfecto. Irei falar em português, tá? Mas com calma e tranquilo para que todos consigam entender. Se caso não entenderem alguma palavra, principalmente com J ou R, me digam. E repito e tentamos entender. Tá? Primeiro, muito obrigado, Nelson e todos os do laboratório, por me receberem aqui em Bahia Blanca. É muito prazeroso trabalhar aqui e poder realizar investigações com terafosine de Argentina e entender um pouco sobre o dia a dia de vocês aqui no laboratório. E essa apresentação que eu preparei é um pouco sobre o meu pós-doc, que estou em desenvolvimento, com Antônio Brescovitch como supervisor, no Instituto Butantan. E eu apresento alguns dos principais resultados que temos tido nesses últimos anos e alguns trabalhos que não são diretamente relacionados com o meu pós-doc, mas que irão contribuir para os avanços na sistemática de terafosine. Ok? Aqui. Para recapitular, quem não trabalha com terafosine, nós temos a divisão da família em 12 subfamílias, mais ou menos, às vezes 3, sendo que a subfamília terafosine é a mais diversa e uma das subfamílias totalmente neotropicais. Es la opción de que sea. Sí, hay una opción. No, no tengo. Bueno, Tranquilo. va a ser con borde. Ok. Bom, a subfamília terafosine, que é o foco do meu estudo, é a mais diversa dentro da família Terafosine e compreende e é distribuída basicamente por toda a região neotropical. Existem diversos estudos filogenéticos em terafosine. Talvez o primeiro deles tenha sido feito pelo Fernando Pérez Miles e colaboradores em 1996, se não me engano, que estudou apenas características morfológicas, e foi um trabalho revolucionário. Depois, durante muitos anos, foram surgindo novas hipóteses baseadas em morfologia, até mais recentes. Micaela publicou um trabalho de mesifantes, com uma hipótese filogenética que utilizamos também. Mas, em 2018, Turner e colaboradores publicaram o primeiro trabalho molecular com terafosine. Terafosine, mas entendendo um pouco sobre terafosine. E o grupo, ainda bem, surgiu monofilético. Nós temos marcado como uma estrela ali. E dividido em dois grandes grupos. O supergrupo 1 e o supergrupo 2. Que em relação à morfologia faz um pouco de sentido com o que foi proposto por Fernando e colaboradores em 96, onde os grupos se separavam pela presença de tipos de setas urticantes. O grupo 1 são aquelas espécies que apresentam setas urticantes do tipo 4 e 3, e o grupo 2, os organismos que possuem setas urticantes do tipo 1 e 3. Algumas podem acontecer sozinhas, outros junto com outras cerdas, mas basicamente é essa separação. E isso se corroborou em uma hipótese molecular. Um dos pontos mais interessantes desse trabalho é que ele dividiu os dois grandes grupos em 3 tribos. O grupo 1, com as duas tribos Gramostoline
e Apalopine, e o grupo 2 apenas com uma tribo chamada de Terafosine, que se distribuem basicamente dessa maneira. Gramostoline, em azul, ocorre basicamente em toda a América do Sul. Os principais gêneros conhecidos aqui para a Argentina são Gramostolas, Euáculos, creio que Frixotricus, Timesifantes, enquanto a Palopine, em rojo ali, são aquelas espécies que se distribuem ao norte da Argentina, passando por grande parte do Brasil, se estendendo pela América Central até a região tropical do México, tá? São aranhas muito pequenas em geral e com algumas características bem demarcadas, bem características. Enquanto a tribo Terafosine é amplamente distribuído pelas Américas, tá? Chegando até os Estados Unidos, na região, claro, tropical, neotropical. E aqui. E um dos pontos mais interessantes da filogenia de Turner e colaboradores é essa relação como grupos irmãos de Gramostoline e Apalopine. O problema é que eles incluíram muito poucas espécies, pela real diversidade que temos. Tá? Nós temos muitos gêneros que formam esses dois grupos. Tá? E isso é um pequeno problema dentro desse trabalho. Tá? E um segundo problema ou questionamento que temos foi um trabalho publicado recentemente por Radan, Kaderka e outros colaboradores, que utilizam também mais exemplares, mais táxons de Gramostoline e Apalopine, e dessa vez não recuperam a relação entre essas duas tribos. A tribo Gramostoline surge como parafilética, tá? E um gênero de Gramostoline, Bistriopelma, surge relacionado às aranhas Terafosine. Tá? Então isso também gerou vários questionamentos. E é interessante que mesmo hipóteses moleculares contam histórias evolutivas diferentes, tá? Dependendo do marcador que se utiliza ou coisas do tipo. Com base nisso, eu e outros pesquisadores que estão fazendo trabalhos muito parecidos com esse, objetivamos algumas perguntas. A primeira delas era testar se, de fato, as tribos Gramostoline e Apalopine são monofiléticas, tá? Compreender a relação evolutiva entre seus gêneros e depois estudar toda a morfologia desses gêneros para entender como seus caracteres morfológicos evoluíram e propor ali processos de divergência biogeográfica para esses gêneros. Tá? Porém, eu sempre quero fazer muito mais do que me proponho. Estamos realizando também alguns trabalhos além dessas perguntas, envolvendo gêneros da subfamília Terafosine e até de Terafosne, que não estão relacionados direto com essas duas tribos, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Uma dessas dúvidas que geraram questões são a real diversidade de alguns gêneros identificados ali pela seta azul, tá? Que foram propostos nesse trabalho resultante do meu doutorado, tá? Seriam os gêneros Parvicarina, Lasiuciano e Tecoapó. E como eu vou desenvolver esse trabalho, tá? Por partes, porque eu já me deparei com muitas dificuldades, por isso eu estou assim, como na foto. Esse sou eu, tá? E vamos fazer tudo por partes. A primeira delas é conseguir o material. São gêneros táxons distribuídos por todas as Américas. É um desafio muito grande conseguir isso. Segundo, é extrair os dados moleculares. Técnicas moleculares sempre são um desafio, né? Então, também é um segundo passo que eu tenho tomado bastante cuidado. Terceiro passo
são desenvolver árvores filogenéticas, hipóteses filogenéticas robustas, com suporte, ok, para se tomar decisões. E, claro, entender a morfologia de todos esses gêneros. E também entender como se dá a biogeografia desses exemplares, desses taxons, para então, por último passo, tomar os dados, as decisões taxonômicas. Tá? E, claro, para muitas dessas questões, ou praticamente todas essas questões, eu consegui realizar algumas colaborações. Vejam que eu formei um Avengers Team aqui, não? dos sistematas de Terraform, certo? O primeiro deles já vem há alguns anos, que é Chris Hamilton, da Universidade de Idaho, que tem encabeçado um projeto muito grande chamado Terraform Tree of Life, que envolve pesquisadores do mundo todo para se entender um pouco sobre a evolução de Terrafosite, da família das tarântulas. E Chris está custeando boa parte, quase 100% desse projeto em termos de extração molecular. E também, claro, explicar todas as análises e coisas do tipo. Também contactei uma grande amiga, a Dani Candia Ramírez, do México, creio que muitos de vocês conhecem, que tem contribuído com muitos exemplares do México. Nelson, que inclusive está me recebendo em seu laboratório. Além disso, Fernando Pérez Mires, do Uruguai, e José Paulo Leite Guadanucci, com quem tenho trabalhado no Brasil há mais de 10 anos. Tá? Claro que existem outros pesquisadores envolvidos também. Por exemplo, Carlos Perafan, da Colômbia, a Laura Miglio, do Brasil, que tem em alguns trabalhos, que tem trabalhado comigo em alguns diretamente junto com o Fernando. Rafael Indicati, Wolf Muller, do Brasil, que são colaboradores do José Paulo Guadanucci também. Então, nós temos feito uma rede de colaboração muito grande. Tá? E um ponto interessante desses trabalhos é que nós temos feito extensas expedições de coletas de espécies. Tá? Todos esses pontos em azuis destacados no mapa do Brasil são regiões onde fomos coletar e que temos material em nossas árvores. Tá? Então, nós cobrimos basicamente toda a região do Brasil, tá? Todos os estados do Brasil. Faltam apenas 4 estados e o Distrito Federal, que é aquele pontiquito ali. E nós fomos para diversos, basicamente todos os biomas brasileiros, incluindo regiões de ilhas também. Tá? E como que nós vamos analisar? Utilizando elementos ultraconservados. Os elementos ultraconservados, pessoal, eles conseguem recuperar uma grande quantidade de informação molecular, muito maior do que pequenos marcadores que utilizamos corriqueiramente, no cotidiano. Tá? E, além disso, com as técnicas de museômica, chamamos museômicas porque... Me entendem museômicas ou não? Sim. Sim, são materiais de museu que estão depositados há muito tempo e que nós conseguimos extrair DNA. E isso é um ponto muito importante, porque conseguimos espécies difíceis de serem coletados ou que estão faltantes, conseguimos incluir nas nossas análises. E temos tido bastante sucesso com isso. E, para não ficar um trabalho super gigante, grande, muito grande, nós dividimos esse trabalho em pequenos subprojetos encabeçados por mim ou por outros pesquisadores. Tá? E também alguns outros trabalhos que eu havia comentado que não estão relacionados, mas que utilizam essa mesma metodologia de elementos ultraconservados e as mesmas perguntas.
E eu vou comentar um pouco dos resultados que que a gente tem e dos trabalhos que estão em desenvolvimento. Começando pelo trabalho principal do meu pós-doc, que é o monofiletismo de Apalopine e Grammostoline. Esse trabalho também vem sendo realizado em parceria com um pós-doc de José Paulo, no Brasil, chamado Tiago Belintani, tá? E a gente tem respondido algumas perguntas interessantes. A primeira delas é que, de fato, existem dois grupos dentro de Terafosine, o grupo 1 e o grupo 2, que corroboram a hipótese de Turner e colaboradores de 2018 e das perguntas também de Fernando Pérez Miles e colaboradores de 96, tá? São dois grandes grupos. Porém, as tribos, duas dessas tribos, Grammostoline e Apalopine, não são monofiléticas. Existe uma pequena confusão de espécies dentro dessas tribos, tá? Principalmente em relação a esses três gêneros, Bumba, Homeoma e Timesifantes, tá? Timesifantes e Bumba passaram por uma revisão taxonômica morfológica, porém Homeoma ainda não. Então, antes de iniciar esse trabalho, antes de publicar esse trabalho, esse estudo tão grande, nós resolvemos realizar, a princípio, uma revisão taxonômica do gênero Homeoma, que foi o primeiro trabalho submetido dentro desse meu pós-doc, tá? Nós escrevemos esse trabalho esse ano, do ano passado até esse ano, e já submetemos para uma revista, tá? Analisamos diversos espécimes tipos, e realizamos várias redescrições morfológicas das espécies que compõem o gênero, tá? Estabelecemos vários sinônimos, ou seja, muitas espécies que estavam espalhadas são, na verdade, a mesma coisa. Nós conseguimos organizar essa, como se diz, bagunça? É algo. Sim, perfeito. E também descrevemos uma fêmea de uma espécie brasileira, Homeoma brasiliano, muito, muito bonito. E essas tarântulas, Homeoma, são aranhas de pequeno porte a médio porte. Aqui nós temos uma figura, essa aqui, da esquerda, tá? E são aranhas muito, muito delicadas e muito lindas. Então, com uma revisão taxonômica, ok, realizada, a gente consegue entender aonde estão as espécies tipos de cada gênero. Então, aonde estão, de fato, posicionado cada gênero. Tá? Um segundo trabalho que vai ser realizado é a descrição de novos gêneros, porque nós estamos explorando muitas regiões novas do Brasil e nos deparando com espécies que a gente não consegue entender a qual gênero elas pertencem, porque possuem morfologia muito distintas, tá? Como, por exemplo, esses três bichos nas figuras aqui, tá? Inclusive, esse da direita, Justina coletou quando esteve no Brasil. Em Chiquita, assim? Sim, possivelmente. Possivelmente são gêneros novos, tá? Mas, claro, nós tomaremos as decisões com base na nossa árvore filogenética, tá? Molecular. Então, nós conseguimos extrair DNA de cada um desses bichos, e vamos codificá-los, né? Posicioná-los na árvore e entender se são, de fato, novos gêneros ou se são pertencentes a gêneros já descritos. E um trabalho que já está em desenvolvimento é esse trabalho que nós chamamos de filogenômica das dwarf tarântulas, porque são aranhas muito pequenas. Como se diz dwarf em nanas? Sim. O chat GPT havia me dito, mas não tinha certeza. E são aranhas muito pequenas, tarântulas muito, muito chicas e muito lindas, com
colorações muito chamativas, como Siriocosmos, Catanduba, Coquiana, Plesiopelma, Jambu, Apalopus e a enigmática Munduruku. Ninguém sabe aonde esse gênero está posicionado, tá? E eu vou apresentar uma árvore que eu apresentei no congresso do ano passado, que é um estudo inicial sobre esses gêneros, tá? Mas não é o resultado final, porque recentemente conseguimos extrair diversas outras espécies desses gêneros, basicamente todas essas listadas abaixo, tá? Então esses resultados possivelmente irão cambiar e a topologia vai mudar um pouco. Mas o interessante é que nós temos um posicionamento diferente que nós não esperávamos de Apalopus e Jambu. Talvez esses gêneros nem sejam Apalopus ou Jambu, podem ser Motapalopus ou coisas do tipo. O posicionamento de Munduruku também, porque é uma primeira vez sabemos onde estão posicionados e onde estão relacionados e com quem estão relacionados. E também de todos esses outros gêneros, tá? Mas o interessante desse trabalho, talvez o mais interessante, é a relação dos gêneros Plesiopelma e Siriocosmos. Muitos pesquisadores desconfiam que Catanduba e Plesiopelma são um gênero único, são um único taxon por conta da semelhança morfológica. São muito parecidos, tá? Com base nessa topologia, nós poderíamos inferir essa hipótese, porque Plesiopelma, como é conhecido, não surge monofilética, ela está parafilética, certo? Mas o mais interessante é analisar essa posição com a biogeografia desses animais. Olha que legal. Aqui, nesse mapa, nós temos a distribuição destas duas linhagens de Plesiopelma que utilizamos na árvore, tá? Claro, é uma junção de várias espécies que ocorrem em Mata Atlântica, que são Las Rojas, e que Mata Atlântica são selvas, matas fechadas, como a figura ali de cima, com muita umidade, tá? E também existem outra linhagem formada por espécies que ocorrem em áreas de vegetação mais abertas, rasteiras e campos, tá? Como, por exemplo, as regiões aqui próximas de Bahia Blanca, onde ocorrem Plesiopelma longisternale, e também os pampas do sul do Brasil, tá? Então, são regiões muito específicas. E o mais legal, que esta linhagem, que ocorre em vegetação de matas abertas, surge como grupo irmão de Catanduba, que também ocorre em áreas abertas. Tá? Ocorrem basicamente no que chamamos de diagonal seca, formados pelos biomas de Caatinga e Cerrado no Brasil. Tá? Então, antes de simplesmente propor uma sinonímia ou criar um novo táxon, é mais interessante entender a biogeografia desses animais. E é algo que nós vamos fazer também. Iremos fazer uma reconstrução de áreas ancestrais e uma datação para entender como esses bichos estão, de fato, evoluíram. Ok? E um segundo trabalho legal, um outro trabalho legal que nós estamos realizando, é entender o posicionamento filogenético de Timesifantes. Timesifantes é formado por muitas espécies, como vocês podem ver aí, amplamente distribuídas pelo Brasil, Argentina e Peru, basicamente por toda a América do Sul. Muito possivelmente existam outras espécies espalhadas pela Amazônia, pela Argentina, mas que ainda não foram descobertas. E um ponto interessante é que existe um estudo filogenético morfológico dessas espécies, mas que
causam mais confusão do que nos ajudam. É um gênero que se encontra em uma grande politomia, nenhuma relação muito bem resolvida, e algumas espécies estão em relações duvidosas ou muito questionáveis, como, por exemplo, a espécie que Micaela descreveu, que surge, que ocorre no Peru, nos Andes, né? E na cordilheira, e está relacionado com uma espécie do Nordeste brasileiro, muito distante. Porém, elas são muito parecidas morfologicamente. E isso faz muito sentido. E também nós estamos atrás, que é muito importante, de um clado dessas espécies aqui, que ocorrem basicamente no norte da Argentina. Por isso, estou aqui para procurar esses bichos. Tá? E então, iremos propor um estudo molecular filogenético desses bichos. Tá? Bom, em relação ao meu pós-doc, esses são os principais projetos para responder às questões de Apalopine e Gramostonine, mas existem trabalhos que eu tenho me envolvido, tá? E principalmente por serem resultados da minha pesquisa de doutorado, tá? Nesse trabalho, que nós publicamos em 2023, nós propusemos 3 novos gêneros, como eu havia dito: Parvicarina, Lasiuciano e Tecoapora, tá? São aranhas muito lindas, muito grandes, pertencem à tribo Terafosine, tá? Muitas delas são ameaçadas de extinção no Brasil por serem comercializadas como um pet, ou por estarem em regiões que estão sendo devastadas pela exploração e tudo mais, tá? E muitas delas são aranhas endêmicas, que só ocorrem em regiões específicas do Brasil, tá? E o mais interessante é que todos esses 3 gêneros são monotípicos, ou seja, só temos uma espécie, que é algo criticado, que pode ser criticado, eu fui muito criticado, mas que foi uma decisão que eu tomei para evitar transferir espécies para gêneros que não fazem sentido morfológico. Se caso eu não criasse esses gêneros, não propusesse esses gêneros, muitos outros gêneros já conhecidos teriam espécies muito distintas que não fariam sentido morfológico. Mas, de fato, será que essas espécies, esses gêneros são monotípicos? Apenas uma espécie existe? E, com isso, algumas perguntas foram sendo criadas para outros projetos, como o projeto da Annalise, que é uma aluna de maestria de José Pablo, e que eu tenho ajudado, né, colaborado, e que irá investigar as populações de Lásio oceano, que são essas tarântulas violetas, muito lindas, tá? E que se distribuem em 2 pontos apenas de uma serra muito famosa e muito grande no Brasil, ocorrendo aqui para o sul do Brasil, no sul dessa serra, no estado de Minas Gerais, e ao norte, no estado da Bahia. Tá? A Annalise irá fazer um estudo utilizando o CS com essas espécies e também um estudo de delimitação. E, além disso, nós estamos utilizando análises morfométricas, seja morfometria linear, morfometria geométrica, utilizando landmarks, e morfometria de contorno, utilizando um estudo chamado de análise elíptica de Fourier. É um estudo matemático muito complexo, que eu não entendo muito bem, só acredito. Mas quem domina muito é um grupo argentino, dos irmãos Soto, né? Eduardo Soto e Inácio Soto, que são da Universidade de Buenos Aires, né? E, e o legal desse trabalho da Annalise é que ela também irá entender a relação de Lasiociano com o gênero irmão Lasiodora. Tá? Esses bichos são muito parecidos morfologicamente, se diferenciam apenas pela coloração violeta em Lasiociano e mais negra em Lasiodora, e pela ausência ou presença de seta estridulante
na perna, que ocorre apenas nas espécies de Lasiodora. Tá? Então, esse é um trabalho que está basicamente no fim. Eu não trouxe os resultados, porque ainda estamos terminando algumas análises, mas o que temos de análises é muito promissor e muito interessante. Em breve, iremos submeter um artigo de morfometria que tem resultados muito interessantes. E um segundo trabalho que tenho me envolvido é o projeto de maestria de Maria Tereza, uma outra aluna de José Paulo, tá? Que vem utilizando basicamente as mesmas metodologias para entender a delimitação de populações do gênero Tecoapora, da espécie Tecoapora vaquete, a única espécie do gênero Tecoapora, tá? O legal desse trabalho é que nós conseguimos coletar ao longo de toda a Serra do Mar, que a região é a serra onde esse bicho ocorre, tá? Que se estende do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, incluindo ilhas. Tá? Então, nós fomos coletar em algumas ilhas e conseguimos coletar muitos exemplares. Então, esse trabalho vai ser muito interessante, porque nós conseguiremos ter um modelo muito legal para um estudo de biogeografia de ilhas, ou como a especiação de tarântulas em ilhas funciona. Tá? A gente tem tido resultados muito interessantes também, utilizando técnicas morfométricas, e recentemente, Maria conseguiu uma beca para passar uma estância com Chris Hamilton em Idaho por 6 meses para aprender um pouco mais sobre a metodologia de UCS, extrações de materiais de coleções zoológicas e tudo mais. Tá? Também não temos resultados que eu posso mostrar, mas é algo que já está sendo muito promissor. Tá? E por fim, é o último, existe esse trabalho proposto pela doutora Milky Morales, que é uma pesquisadora com um grande conhecimento acerca de evolução e biogeografia, de organismos em gerais, tá? E que tem trabalhado no laboratório do professor Guadanucci, na implementação do laboratório de extração molecular de Rio Claro, da Unesp de Rio Claro. E analisando a topologia que publiquei em 2023, nós percebemos que os gêneros, os táxons, se distribuem em áreas de Mata Atlântica e uma espécie consegue ocorrer também em Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia, que é o gênero Inhandu. Então, nós estamos desenvolvendo um estudo utilizando todos esses táxons para entender como os biomas ancestrais funcionam, né, na reconstrução dessas linhagens, de todas essas linhagens que a gente tem nesse trabalho resultante do meu doutorado, tá? E então a gente vai entender todos os eventos de cladogênese e tudo mais. Nós conseguimos extrair várias outras espécies utilizando o CS e agora estamos começando a desenvolver, né, esse trabalho. Então, esse é um pouco dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, né? Alguns resultados muito interessantes. Existem projetos que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, entender posicionamento e o relacionamento de novas espécies do gênero Apalopus, que é algo que nós estamos desenvolvendo com o Fernando, Carlos Perafan, Chris Hamilton, Laura Miglio, do Brasil, e o José Paulo. Então, também existem outros projetos que estão em desenvolvimento e, claro, resultados já muito interessantes. Beleza? Creio que é isso. Demorei um pouco mais, né? Porque fala um pouco mais. Obrigado. Sirven para mostrar tanto. ¿Cómo sirven para mostrar tanto? Porque es gigante. Sim, nós conseguimos
financiamentos diversos. A minha beca, por exemplo, ela, além de me dar um dinheiro para viver, Sim. custear meus gastos pessoais, ela possibilita também um financiamento para expedições, para análises e tudo mais. A beca dos outros estudantes também possibilita isso, e os projetos, tanto um projeto do Antônio Brescovitch quanto um projeto do José Paulo, também auxiliam ah, nessas nesse custo. É muitíssimo trabalho. Muito esforço físico. Sim, muito esforço físico, muito esforço físico. Nós fizemos muitas campanhas ao longo desses últimos anos. E tem coleta manual ou podem gravar? Alguns lugares colocamos armadilhas, pitfall, Sim. coisas assim, mas a grande maioria das amostras coletadas são de coleta manual. Sim. Las del norte también fueron ustedes. Sim, sim. Principalmente nos estados do Acre e Rondônia, que fomos coletar no ano passado, eu e Rafael Fonseca Ferreira. Fomos pelo Instituto Butantan e ficamos 10 dias coletando toda a selva amazônica. Sim. E, sim, foi muito, muito lindo. Tenía razón, lo que es. Graças. Graças. Esse sim. Sí, né? Sí. Ya, bueno, a ver. Bueno, yo les explico un poco sobre el tema de la sistemática en Ecuador. Entonces, con un poco de contexto, y no se cambia esto. Ahí está, ya. El estudio de tarántulas en Ecuador, como todo en Latinoamérica, inicia con estas publicaciones a mediados, bueno, a finales de 1800, inicios de 1900, y es parte de estas, digamos, tres olas de estudios de las tarántulas, ¿no? El primero, para Ecuador, entre 1871 y 1903, solo existen perdón, no, 8 especies para Ecuador y 5 géneros. Después sale la segunda ola, que ya empieza a aumentarse, ¿no? Digamos que se duplica la cantidad de géneros y especies, y al final, en la actualidad, actualmente ya tenemos 50 especies, que es un gran avance, considerando el poco rango de tiempo de esta tercera ola, que son solo 8 años que estamos pasando, y con el descubrimiento de géneros que son altamente diversos, como Paphobetus y Symbiapophis, que en este caso Symbiapophis me voy a centrar para como que explicar qué es lo que hemos avanzado en el tema de cómo podemos ir, digamos, comprendiendo la diversidad morfológica al mismo tiempo de establecer un buen flujo de trabajo para tener una resolución morfológica que pueda ayudar a reconocer mejor los límites de los géneros, ¿no? Entonces, bueno, esta es una foto de una especie que había descrito y por fin tengo una foto en vida. Les quería compartir. Entonces,
Ahí va. Ah, sí. Entonces, históricamente el género Cinepofisa ha pasado de diferentes géneros, entre Metriopelma y otros más. Entonces, se la describe en 1903. Después, ya en el 2020 por fin se plantea la idea de que es un género independiente, Metriopelma y otros géneros, y en base a la morfología única del bulbo. Después pasan los años y casi es paulatino, ¿no? Un año siguiente se escriben dos especies, después 2 años más, tres especies. Entonces se va acumulando este como pool de morfología, pero adicionalmente se conoce más un poco de cómo habitan estas especies entre la distribución en este caso de Ecuador, pero también se distribuye para el lado de Colombia. Entonces, ahí logramos comprender que no solo tienen una diversidad morfológica, digamos, constante y fiable en el tema de que puede ser un buen modelo para jugar con esto, ¿no? De qué límites llegan a ser un género y otros no. Y adicionalmente son muy buenos modelos para el tema de evolución y diversidad. Entonces, técnicamente, y esto puede ser un poco repetitivo, pero los Andes con este entramado de valles a cortas distancias, técnicamente a cada valle que ven ahí alberga una o dos nuevas especies. Entonces funciona bastante bien cómo se desarrollan a lo largo de valles de los ríos que van cayendo por los Andes. Entonces, con este pool morfológico, digamos, este es el género Pamphobetus, lo que yo me centro más es en el estudio de las quillas, que a mi punto de ver es como que de lo que más es informativo para reconocer géneros, pero también para separar especies. Entonces, si seguimos con la línea temporal de este género, en el 2024 se escriben cuatro nuevas especies que ya lanza un poco más el tema de qué morfologías estamos viendo y ya podemos de por sí establecer em, el tema de las estructuras un poco más homólogas dentro del género. No estamos viendo como que globalmente, pero comprender y presentar una clasificación más, digamos así, más replicativa para nosotros mismos, sino que para las otras personas que quisieran estudiar este género, por ejemplo. Entonces, ante esto, también hemos realizado otros trabajos similares con el género Acanthoscurria, este grupo de especies. Entonces, acá simplemente no voy a decir como que la quilla de esta, ¿no? Pero de izquierda a derecha vamos viendo como que del 2001, si no estoy mal, cómo se va clasificando ciertas estructuras, luego de una revisión de género y la última que proponemos en relación a tener ya un poco más un consenso de estructuras que sean comparables, ya no solo para el género mismo o el grupo de especies, pero para otros géneros. Entonces, con esto de jugar con la morfología, hemos creado estas matrices morfológicas que técnicamente duplican o triplican caracteres, caracteres morfológicos que anteriormente había. Entonces, si habían 40 caracteres, ahora son 80, 120 caracteres en base principalmente a los bulbos. Y lo que hacemos en este caso fue recuperar dos nuevos géneros cercanos a Symbiopophysis y Clostridium, y con las letras que vemos ahí, con esos lados resaltados, vemos la diversidad de los bulbos. Y como algunos son bien similares, y a esto también llega la pregunta de si estamos viendo géneros crípticos o son géneros pseudocrípticos. O sea, si la resolución morfológica es algo que es una limitancia de que no podemos como que manejar, o que sí podemos manejar, pero que simplemente no se ha estudiado. Entonces, esto es lo que se propone, y adicionalmente, en base a ADN mitocondrial, sí soporta estas separaciones de los géneros, em, pero no les podemos traer eso porque aún está incompleto. Pero la idea es mostrar que el muestreo em,
morfológico de estos bulbos es muy dinámico en relación a estos grupos que tenemos en Ecuador y Colombia también. Y bueno, este es cómo se ve uno de los nuevos géneros. Y el otro caso que les quería mostrar es sobre estas tarántulas arbóreas del género Salmopeus. Entonces, en Ecuador, en el 2022, cuando se hizo la revisión del género, se creía que solo en Ecuador había esta especie, Salmopeus eclesiásticos, que está cortada ahí, pero y se pensaba que había una gran variación en los caracteres de la genitalia del macho y de la hembra. Después de revisar técnicamente los mismos especímenes y nuevo material que se colectó, en el 2023 se escribe Salmopeus satanás y Cronoracne, y después en el 2024 se escribe Pristirrana. En esto también, en el trabajo del 2024, se arregla un poco con el tema de la hembra de Salmopeus satanás con material topotípico. Entonces, ya con estos ya se ve el mismo tema, ¿no? Del pool morfológico, creo que es que, qué es lo que pasa cuando podríamos comparar con análisis moleculares. Y al inicio, cuando estábamos pensando, cuando ya habíamos tenido las secuencias, estábamos pensando con que cómo podría haber salido en el reglón, en el círculo amarillo, son las especies ecuatorianas. Y ahí está toda la distribución del género Salopeus. Entonces, lo que estábamos pensando es que por geografía más cercana, y las especies de Colombia tendrían a estar relacionadas con las de Ecuador. Sin embargo, cuando hicimos la reconstrucción con ADN mitocondrial, bueno, tenemos el tema de que Pseudomonas es parafilético, como se había publicado en el 2018, eh, que ya de por sí ahí estaba parafilético, pero en el caso de las especies ecuatorianas no están relacionadas a las especies de Colombia, un poco más de Centroamérica. En cambio, están relacionadas con la especie tipo que es Albertus Cambridge, Cambridge e Irminia, que en este caso son especies que están distribuidas en las Antillas y en el escudo de Guyana. Y bueno, acá tenemos las especies que, por esto de estas particiones de especies, soporta cada especie que se había propuesto, a excepción del primer método, pero eso ya sabemos que ese método tiende a como que limitar un poco las especies cuando tenemos pocas muestras o solo estamos analizando un gen. Entonces, cuando ya vimos esto, planteamos que de este clado que es netamente de especies de Ecuador, la morfología sí es relativamente indicativa, digamos como una diagnosis para un grupo de especies. Entonces, cuando vemos esto en el tema de los bulbos, son bulbos considerablemente alargados en relación a los otros géneros. Si hacemos como que en comparación del largo del tégulo, son 4 veces, más de 4 veces, incluso llegan a 5 veces el largo del émbolo. Entonces, cuando tú examinas el bulbo, es como que es enorme y es bien indicativo de eso. También las espermatecas son curvadas hacia el centro y tienen estas como jorobas en los costados que en eclesiásticos sí se ve un poco mejor. Ah, bueno, que no, pero ahí se ve. Sí. Entonces ahí proponemos y el tema del uso de grupos de especies como que facilita un poco más la clasificación, no solo ya en el tema de taxonomía, sino ya biogeográfico, incluso de conservación, porque Satanás y Cronarachne, lo más seguro es que Pristirrana ya como que llegan a términos de amenaza alta según la lista roja. Entonces es un poco ya establecer estas bases de estudios para que ya se pueda como que expandir un poco más el área para estas tarántulas arbóreas. Y cuando vemos el tema de distribución con estos clados que vamos recuperando, en el tema de este grupo de especies, lo que vemos en general, digamos globalmente, es que la especie más basal, que es Cronarachne, es la más, digamos, al sur.
y va subiendo hacia el norte. Entonces tenemos este patrón de norte-sur, perdón, de sur a norte. Y lo que vemos que este pequeño patrón de cladogénesis, porque solo tenemos 4 especies y una especie que no sabemos de dónde es, pero se había secuenciado, era del mercado de mascotas que habían secuenciado, pero no sabemos de dónde es. Pero justo en este de Eclesiástico, Satanás y Pristirrana, ese patrón de cladogénesis es muy similar a otros organismos que hay en el noroccidente de Sudamérica, tanto mariposas, ranas, salamandras y creo que serpientes también, donde digamos, el hermano más cercano, el hermano o el pariente más cercano a grupos que son intromisivos a áreas montanas, tiende a tener distribuciones relativamente amplias, pero en áreas de baja altitud. Entonces, lo que vemos acá los puntos morados es la especie de Ecclesiasticus y se distribuye a lo largo del Chocó y es la zona mucho más baja a relación de Satanás y Pristerrana, que son especies montanas. Entonces, acá lo que se plantearía es que este tipo de especialización parapátrica no es como que delimitativa por barreras geográficas estrictas o duras, que es lo que estamos pensando, digamos, con Symbiotrophy, por ejemplo, con este tema de los valles y la geomorfología de los Andes. Pero más bien va por un tema de estratificación climática y entre tema de particiones de nichos. Y Pristirrana, Satanás a lo mejor va a llegar a un punto en el que posiblemente las poblaciones, si llegue a ser, pueda ocurrir que coexistan, digamos. Y adicionalmente, en los números que se ven ahí, el 1, 2 y 3 son ríos que a lo mejor ayudaron a moldear las poblaciones anteriores y actuales también. En el tema del río número 3 que es el río Toachi, todas las poblaciones de satanas y pristerranas están en el lado sur de este río. Entonces, adicionalmente estamos viendo esto que ya empiezan a moldear un poco más de estas poblaciones, a excepción de que son especies arbóreas, ¿no? Que si uno piensa al ser arbóreas, a lo mejor tienen un poco de más capacidad de dispersión o temas similares. Y ya en el caso del número 2 que es el río Guayabamba, y perdón, el número 1 que es el río Guayabamba, y el 2 que es el río Esmeraldas, a lo mejor ya eso delimita mucho más para estas especies de distribución amplia de eclesiásticos. Y el tema del género, cuando tenemos, bueno, a ver, las especies ecuatorianas se anclan digamos, al núcleo de Psammopeus sensu stricto, por el tema de que están junto con la especie tipo, y tenemos estas distribuciones disjuntas, ¿no? Tenemos el grupo de eclesiásticos que es trasandino, y Herminia y Cambridge que son cisandinas. Entonces tenemos este vacío que es lo que tenemos en la Amazonía y técnicamente, y lo que, bueno, a ver, no es seguro decir de que ah, lo mejor no es error de muestreo o falta de muestreo, porque sí hay un montón de estudios que han tenido la facilidad de obtener un gran número de especímenes de Terafoside en estas regiones, pero nunca ha salido alguna especie de este género. Entonces, lo que estábamos pensando es que si consideramos que hay una distribución ancestral o el origen de Psammopeus se haya dado por esta área de la Amazonía, puede explicar un poco mejor el por qué se expandió hasta las Antillas y al lado pacífico de los Andes. Y a lo mejor que en estas bueno, en este origen, a lo mejor estos ya se hayan extinto y este reemplazo de los nichos hayan sido ocupados por otros géneros, otros grupos arbóreos como tapinauquenios y amazonus o incluso avicularia, que es de otra subfamilia. Y por eso como que no permite que se haya reposicionado, digamos, el género dentro de la Amazonía. Y con esto, si es que hacemos como que los escenarios históricos de conectividad, lo más seguro es que si planteamos el origen en la Amazonía, para que haya logrado como que cruzarse los Andes y llegar al Pacífico, se haya dado esto de Western Andean Portal,
que vemos más o menos a 65, 33 millones de años, donde los Andes técnicamente forman un corredor que permite estas mezclas de grupos del Pacífico hacia la Amazonía y viceversa. Y se ve así, donde incluso habían incursiones marinas que a lo mejor también hayan llegado a facilitar el traslado hacia también la parte del Caribe o las Antillas y el escudo de Guyana, o también en ese traslado y el uso de sistemas paleohidrológicos, en, haya sido el sistema subandino de ríos y también el sistema de PEVs, que a lo mejor como estas, bueno, en Samapus no se ha evidenciado, pero en Avicularia se han visto que se lanzan al río y van flotando y se van por donde sea. Capaz ese comportamiento haya sido también utilizado por estos grupos y que, ok, actualmente no conocemos, ni siquiera podemos tener algún tipo de registro fósil para soportar esto, pero a lo mejor el uso de redes paleohídricas explicaría estas dispersiones disjuntas y al mismo tiempo el tema de inundaciones, digamos así, masivas, haya también forzado la extinción de estos grupos. Pero bueno, eso también es que nos estamos soportando en solo ADN mitocondrial. Y adicionalmente, ¿qué pasaría si muestramos más especies? Si es que hay más especies, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Y gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo iba a preguntar qué pasa con el fútbol cuando tienen quillas. Claro, Ahí está fregado. está fregado, sí. Vocês têm utilizado para diferenciar os machos de são Ah, por conta dos bulbos, claro. a torção do embo, coisas assim? Sí, a ver, tenemos las curvaturas dorsales y las curvaturas retrolaterales. En cierto grado, a ver, en cierto punto hay grados de curvas, de ángulos que podemos usar. De ahí está la relación de émbolo y tébulo. Que sí hemos visto, no en Xenopus, pero digamos en Amazonas, que tenemos un gran número de individuos de especie, de diferentes especies. Sí hay variaciones, pero no son tan amplias. Y si es que ya se sobrelapan estas medidas, que a la final son medidas morfométricas que no son tan estrictas, los ángulos del émbolo ayudan a Ayudan separar, ajá, ayudan bastante. Perfeito. ¿Ves? Bueno, nada, interesante lo de Salmopoeus. Si se pueden hacer más genes, se Claro, puede datar, ahí vas a tener una idea de claro, ese es en qué momento se separan y es antes de la elevación de la cordillera, para ver esa dispersión si está asociada con esas digresiones marinas, ¿no? claro, sí, eso es Fue como pasó. lo que estábamos esperando, aunque si es que logramos secuenciar ADN, bueno, regiones nucleares, y ahí sí ya lograr datar y ver si coincide. Claro. Y ese comportamiento que se tiran pero eso no se ha visto, esos compuestos, o no sabes, que se No, tiran al agua o que son arrastradas por el no he visto eso. Igual me sigue como que sorprendiendo el tema de que, o sea, al ser arbóreas y no se desplazan mucho. ¿No? Dentro de las poblaciones, no digo que se lancen al río, pero dentro de la población no es que se ve que se desplazan mucho. También está adicionalmente de que casi todas las poblaciones están rodeadas de ya áreas ya totalmente destruidas o Claro. reemplazadas por agricultura, entonces. Claro. Sí. Bueno, gracias, Pedro. Ya. Pues, no hay preguntas en el chat, eso. No, en el chat no. Ah. Están contactando. Muy bien. Bueno, gracias por conectarse. Adiós.